Fases e componentes. O conceito de fase, ele é microscópico, sabe? Mas a gente não anda com microscópio no bolso. Então, a gente tem que, às vezes, raciocinar a respeito das fases, você entendeu? E aqui um exemplo, um exemplo assim, 3 exemplos práticos, 4 exemplos práticos para vocês, para ter uma ideia do que seja fases e componentes. Se eu tenho sólidos diferentes, mesmo que eles tenham o mesmo aspecto, se são sólidos diferentes, quando eu digo sólidos diferentes, eu quero dizer substâncias diferentes. E substâncias diferentes têm fórmulas diferentes. Então, substâncias sólidas diferentes representam fases diferentes. Eu posso ter no fundo de um balde bolinhas de gude e pregos. Os dois estão sólidos, então é a mesma fase sólida? Olha, é a mesma fase sólida, mas não é a mesma fase estrutural, não é a mesma fase, não tem a mesma fórmula, não é a mesma substância. Então, sólidos diferentes representam fases diferentes. Os gases. Gases, se eles estiverem na mesma pressão e temperatura, o distanciamento entre as partes formadoras dos gases será igual para os dois gases diferentes. Mas isso também representa fase diferente, pelo mesmo motivo dos sólidos. Fórmulas diferentes, fases diferentes. Também é importante a gente lembrar que uma substância pura, ela pode se apresentar até em 3 fases diferentes, gasosa, líquida e sólida. Ah, mas não é a mesma fórmula? Sim, aqui é a mesma fórmula. No entanto, as partes formadoras, cada formulinha vai estar muito mais aproximada no sólido, mais afastadas no líquido, e no gasoso, as partes formadoras vão estar mais afastadas ainda. Aqui é a mesma fórmula nos 3, é uma substância pura. Mas se a gente pensar em cada molécula como uma fórmula, aí você entende porque são fases diferentes. Porque apesar de ser a mesma fórmula nesse caso, imagine se é homogêneo as fórmulas agrupadas no sólido organizadamente. As fórmulas com uma movimentação no líquido. E as fórmulas com uma movimentação muito mais acelerada no gasoso. Então eu vou ficar com 3 fases. Homogêneo é tudo que é igual. Lá na fase gasosa, todas as partículas estão andando com aquela velocidade e é homogêneo elas fazerem isso. No líquido, todas as partículas vão estar se movimentando com uma outra velocidade e é homogêneo, diferente do mais veloz. E no sólido, é homogêneo as partículas fixas, as partículas sem movimentação, só no estado vibracional. Aqui um outro exemplo importante, que tem 2 substâncias, mas uma única fase. É o caso das misturas homogêneas. O homogêneo está ligado a uma fase. E se eu tenho 2 substâncias, mas elas estão perfeitamente distribuídas uma na outra, difundidas, então eu tenho uma única fase. Um copo de água com açúcar, o açúcar fica desse jeitinho aí, ó. Ah, mas não vai tudo para o fundo? O que está dissolvido, não. Fica distribuído uniformemente por causa de polaridades, sabe? Mas fica distribuído e aí representa uma fase homogênea, é tudo igual. Ah, mas tem 2 substâncias, mas é tudo igual, ela está perfeitamente distribuída. Então aqui exemplos importantes, tá? Você tem que substância do sistema é o que a gente chama de componente. Então, nesse caso, você tem um componente, mas tem 3 fases homogêneas diferentes. Então, o sistema é heterogêneo. Aqui, você tem 2 componentes, mas você tem uma única fase, porque um componente está dissolvido no outro. Aqui você tem gases na mesma temperatura e pressão representando fases diferentes, porque tem fórmulas diferentes. Aqui, sólidos que têm fórmulas diferentes e também representam fases diferentes.